Olá, vamos falar de análise de balanços voltados para investimentos em ações e hoje vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recordar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro semestre de 2023. Até porque os balanços, como que eles funcionam? Durante cada trimestre do ano, as empresas com capital aberto são obrigadas a publicar os seus balanços, a divulgar as suas informações. Então, nós vamos ter balanços trimestrais durante o ano. E aí, no encerramento do exercício fiscal, no dia 31 de dezembro, aí nós temos o balanço anual. Então, ao longo do ano, as empresas vão publicando seus balanços. A próxima leva de balanços está prevista para o final do mês de outubro, quando as empresas vão começar a enviar as suas informações do terceiro trimestre. Então vamos aqui com as informações mais atualizadas da Vivara Participações S.A. E a Vivara, que é uma indicação aqui também dos nossos inscritos, do meu amigo Roberto Coelho. Ô Roberto, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a Vivara foi o Amado Lima. Ô Amado, também que honra ter você conosco. Seja muito bem-vindo, também muito bom poder lhe atender. E caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas falando da Vivara, que é uma história de empreendedorismo também, de imigrantes que vêm aqui para o Brasil, começam do nada e aí acabam criando uma empresa e hoje são geradores de emprego. Tanto que a Vivara tem dentro do seu quadro de funcionários mais de 3.200 colaboradores, então 3.200 pessoas que vivem do trabalho da empresa. Então uma empresa que começa do nada e hoje gera 3.200 empregos, aí, oportunidades de trabalho para muita gente. E quando eu digo que ela começa do nada, começa através de Davi Kaufmann. Davi Kaufmann, um imigrante romeno que vem para o Brasil tentar a vida lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, e no começo ele vai trabalhar numa oficina de joias como varredor, né? Ele varria, mas daí como ele tinha ali um talento ali para trabalhar como artesão, aí já foi trabalhar como artesão. E aí na sequência ele resolveu montar a sua própria empresa para confecção de joias. E aí então começa a sua história, a sua trajetória na produção de joias. E aí, na sequência, já abre a sua loja, daí, na sequência, o seu filho, com 18 anos de idade na época, o Nelson Kaufmann, vai trabalhar com o pai, isso no ano de 1976, já aprendendo também o ofício do pai, e aí, na sequência, também entra dentro desse mundo. E aí, ele monta a sua própria empresa ali junto com o pai e começa a utilizar o nome de Vivara. E a partir dali, um dos caminhos para o crescimento da Vivara era justamente levar a loja, tirar da rua e colocar dentro de shopping. O que aconteceu no ano de 1981, quando abriram a primeira Vivara no Shopping Eldorado. E aí, já com o nome de Vivara, a empresa começa a crescer. Tanto que em 1990 já possuía 10 lojas espalhadas dentro do estado de São Paulo. Em 1996 já abre sua primeira loja fora do estado de São Paulo, quando começa todo o processo de expansão para o Brasil inteiro. Tanto é que hoje a Vivara tem mais de 350 pontos de vendas espalhados pelo Brasil. No ano de 1997, monta uma fábrica em Manaus e aí em 2003 já passa também a produzir relógios com a marca Vivara. Chegando agora no ano de 2011, lança o seu grande sucesso, que é a linha Life by Vivara. E dentro dessa linha Life by Vivara, é uma linha onde as pessoas podem produzir as suas pulseiras, né? Então, vai comprando as pecinhas e vai produzindo as suas pulseiras de forma personalizada, que foi um grande sucesso da Vivara. Em 2019, abre o capital, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e passa a ter suas ações negociadas na Bolsa. Mas para que possamos saber como que está a situação da Vivara, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, no ano da abertura do capital, passando por 2020, 2021, 2022 e chegando até o primeiro semestre agora de 2023, dentro de uma base histórica de números, onde a gente vai poder acompanhar como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, para saber como que está a Vivara, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Vivara Participações S.A., trazendo aqui para vocês desde o ano de 2019, vamos pegar toda essa base histórica e acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui. A começar lá pelo ano de 2019, ano em que foi realizado o IPO da empresa, e na época eles registravam dentro do seu ativo 1.879 bilhões de reais, é o tamanho da Vivara, né? Então 1.879 bilhões. E a maior parte desse valor está aqui, ó, no capital de giro, nos recursos que a empresa usa na sua movimentação no seu dia a dia, justamente no objetivo de gerar as receitas e, consequentemente, também os seus resultados. E desse ano de 2019, ela encerra lá no ativo circulante com 1.319, 70,2% de tudo aquilo que ela tinha dentro do seu patrimônio. Fechou 2019 com 435 milhões de reais em dinheiro, quanto que ela tinha de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 425 milhões em contas a receber, e os estoques totalizavam lá em 2019 348 milhões de reais. Nessa parte de baixo, o que nós temos aqui? Valores a receber a longo prazo, geralmente isso aqui também tributos a recuperar, e o imobilizado, que são máquinas, equipamentos, as instalações, toda a estrutura física de funcionamento da empresa. Já no ano de 2020, mesmo com a pandemia, ela foi para 2 bilhões 140 milhões de reais e aumenta aqui o capital de giro para 1 bilhão 422. Esse aumento aqui se dá em função do aumento do volume de dinheiro em caixa, que agora é de 537 milhões, reduziu um pouquinho aqui o contas a receber para 410, porém aumentaram os estoques para 365 milhões de reais. Passando a pandemia, já em 2021, a empresa dá um salto, ela vai para 2 bilhões 563 milhões de reais. E nesse valor aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um aumento do capital de giro que vai para 1 bilhão 583, temos aqui uma queda no volume de dinheiro em caixa para 467 milhões, compensada com aumento no contas a receber, que foi para 531 milhões, e os estoques 527 milhões de reais. Ao entrar 2022, a empresa aumenta, mas o seu tamanho vai para 2 bilhões 932 milhões de reais. E, novamente, aqui vai aumentando o capital de giro, agora 1 bilhão 761. Diminui ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 315 milhões, é com quanto ela fecha de dinheiro lá em 2022, 663 milhões em contas a receber e 709 milhões nos estoques da Vivara. E fecha 6 meses depois, agora em junho, com 2 bilhões 972, praticamente esse começo de ano aqui, mantendo uma estabilidade. E essa estabilidade é refletida aqui no capital de giro, que permanece na faixa de 1 bilhão 749, diminui ainda mais o volume de dinheiro em caixa para 207 milhões. Também temos aqui uma pequena queda no contas a receber, que fecha com 603 milhões, e os estoques que agora fecham com 851 milhões de reais. Outro detalhe que também chama atenção, quando nós falamos aqui de imobilizado, máquinas, equipamentos, a fábrica e as lojas, as instalações, nós vamos observar que a empresa ela vem em constantes investimentos, tanto que ela sai em 2019 com 211 para 340, para 480, para 650, e agora esse mês de junho fecha com 701 milhões. Então é uma empresa que ela vem mantendo um volume de investimentos justamente na busca do seu crescimento. Naturalmente que todos esses recursos que aparecem aqui no ativo, eles são provenientes de dois caminhos: capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E nesse endividamento, lá em 2019, ela fecha com 789 milhões, com 42%. Isso quer dizer o quê? De tudo que a empresa possui, ela deve 42%. Já em 2020, a dívida ela sobe nominalmente para 869 milhões, porém aqui ocorre aqui uma queda no peso da dívida. A dívida ficou um pouquinho mais leve, 40,6%. Já no ano de 2021, a dívida sobe para 1 bilhão 171 e aí o peso da dívida passa a ser de 45,7%. Em 2022, a dívida sobe mais um pouco para 1 bilhão 274 e o peso da dívida, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso ficou um pouquinho menor, 43,5%. E agora, esse ano, reduz a dívida para 1 bilhão 169 com 39,3%. Portanto, reparem que a empresa vem mantendo praticamente uma estabilidade na dívida, que ela sobe, depois ela cai e ela volta aqui para a faixa dos 39%, dos 40%. Tá? E naturalmente também esse crescimento aqui da empresa também ele se dá tanto pelo crescimento do capital próprio como também pela utilização dos capitais de terceiros.
Olhando agora os resultados produzidos pela Vivara, lá no ano de 2019 ela faturou 749 milhões de reais. Em 2020, mesmo com a pandemia, mesmo com loja, shopping e tudo mais, ela faturou 1 bilhão e 47 milhões de reais. Em 2021, 1 bilhão 466, em 2022, 1 bilhão 843 e agora em 6 meses do ano acumula 951 milhões, projetando aí pelo menos 1 bilhão e 900 de faturamento para o ano de 2023. Portanto, o faturamento da Vivara vem numa crescente ao longo de todo esse período. Mas mais importante do que esse faturamento é esse número de baixo, que é o lucro líquido. 257 milhões foi o lucro lá de 2019. Esse lucro na pandemia ele cai para 146 milhões, já se recupera em 2021 para 298 milhões, sobe para 360 milhões em 2022 e agora em 6 meses do ano acumula aqui um lucro de 148 milhões, projetando um lucro aí próximo de 300 milhões para 2023. Outro item que chama atenção, e daqui a pouquinho nós vamos ver nos gráficos, é esse númerozinho que aparece aqui do lado, 34,4. O que é esse número aqui? É a margem líquida de tudo aquilo que ela vende. Ela tem um custo, tem uma despesa, tem o resultado financeiro, tem os impostos e sobra 34,4% em 2019. Essa margem ela despencou em 2020 para 14% e daí na sequência se recuperou. Foi para 20%, em 2022 19,6%, praticamente 20%, e esse ano vem trabalhando com 15,6%. Então vejo que na atividade da empresa ela consegue ter uma margem bem significativa. Mas, nesse momento, o que quero trazer para vocês? A situação financeira da Vivara através desses gráficos aqui, mostrando, começando ali pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento. R$ 1,97 lá em 2019, sobe para R$ 2,06 em 2020, cai para R$ 1,75, se mantém estável em R$ 1,76 em 2022 e agora em junho fecha com R$ 1,90. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que ela tem, independente do prazo, ela já dispõe de R$ 1,90. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa ao olharmos no longo prazo. E quando nós olhamos apenas no dia a dia, no curto prazo, refletidos pelos índices da liquidez corrente, que é o gráfico ao lado ali, vai mostrar que a folga da empresa é muito maior. Ela sai com 2,88 lá em 2019, cai para 2,41, cai para 2,35, sobe para 2,42 e agora em junho sobe para R$ 2,81. Para cada R$ 1 de dívida, que vence ali no dia a dia, a empresa já tem R$ 2,81. Uma situação financeira extremamente confortável da Vivara. E ao olharmos o endividamento nesse outro quadro, vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida da empresa ao longo desse período, que sai com 42%, recua para 40,6%, sobe para 45,7%, cai para 43,5% e agora esse ano fecha até junho com 39,3%. De tudo que a empresa tem, ela tem uma dívida de 39,3%. Nesse quadro que eu trago aqui para vocês também com alguns indicadores de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que é aquele índice que eu mostrei para vocês há pouco, ali na DRE. Quanto que a empresa ganha depois que ela paga os custos, as despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, quanto que sobra para a empresa? 34,4% era o que sobrava em 2019. 14% em 2020, 20,4% em 2021, 19,6% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 15,6%. Já no gráfico do meio, que é a rentabilidade do ativo, o que é a rentabilidade do ativo? Quando você coloca itens dentro do seu patrimônio, através de bens e direitos lá no ativo, tudo isso aqui é para gerar um resultado. E qual é o resultado que gerou? É o lucro líquido. Então, o lucro líquido em relação a tudo aquilo que foi investido representou 13,7% em 2019, 6,8% em 2020, 11,6% em 2021 e 12,3% em 2022. E o terceiro gráfico, rentabilidade do PL, mede agora o retorno do acionista. Quem tinha as ações da Vivara nesses respectivos anos teve um ganho de 23,6% lá em 2019, 11,5% em 2020, 21,4% em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com uma rentabilidade de 21,77%. Portanto, ao ter as ações da Vivara através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho de 21,77%.
Nesse quadro aqui eu trago alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Vivara vale R$ 7,64 com base naquilo que existe dentro do patrimônio da empresa. Porém, se você for comprar uma ação da Vivara, você vai pagar R$ 26,78 com base na cotação do dia da gravação desse vídeo. Portanto, reparem que o valor de mercado da empresa é bem mais alto que o valor patrimonial, o que nos dá ali um ágio de 251% medido pelo preço por valor patrimonial, que deu 3,51. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,59, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 5,94%. Por que essa rentabilidade é menor? Porque ela é baseada no valor de mercado. Como o valor de mercado é maior, a rentabilidade acaba sendo menor. Dividendos por ação. Agora em 2023, a empresa já distribuiu 36 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro fecha em 16,84. Isso quer dizer, praticamente 17 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Destacando que essa relação P/L, quanto mais alto, mais caro é a ação, quanto mais baixo, mais barata é a ação. Free float, 48,57% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Vivara é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Encerro também com esse gráfico aqui extraído lá do Google desde 2019, quando do IPO da empresa, que ela sai lá com R$ 23,73, R$ 23,73 quando foi feito o IPO. E logo que é feito o IPO, a ação ela disparou. Aí ela chegou lá a R$ 31, R$ 32. Porém, quando chega a pandemia ali, logo na sequência, ela despenca, como você vai vendo ali no início do gráfico, ali para a faixa de R$ 15. Passou o efeito inicial da pandemia, as ações começaram a subir novamente, até chegar a 2021, cotadas ali na faixa de R$ 27, R$ 28. Passa por algumas oscilações durante 2021, onde ela se recupera novamente, onde chega a bater ali praticamente a R$ 33, só que daí na sequência ela começa uma série de quedas, até chegar a 2022, cotada na faixa de R$ 24,70. Durante 2022 vai sofrendo ali algumas oscilações para cima e para baixo, até chegar a 2023 cotados ali na faixa de R$ 22. E nesse começo de ano, você repara ali que quando vai chegando no final do gráfico, as ações elas sobem e agora na sequência começa ali uma pequena queda, culminando com uma cotação na faixa de R$ 26,78 quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Vivara Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Vivara Participações S.A. Hoje, quando você passar pelos shoppings aí pelo Brasil todo, você vai ver a marca Vivara, você já vai saber até a história da Vivara, que o dono começou varrendo uma oficina de confecção de joias ali e hoje é proprietário, né, junto com os demais acionistas dessa grande rede de distribuição de joias aí pelo Brasil, né? E é muito interessante a gente observar essas empresas que começam do nada, tem toda uma história por trás, e nessa história vai gerando empregos, vai gerando renda, vai gerando desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E ao se transformar numa sociedade anônima, qual que é o objetivo? É justamente trazer o capital para dentro da empresa sem que venha a dívida junto. Então, praticamente é convidar as pessoas para fazerem parte. Se a empresa ganhar, todo mundo ganha. Se a empresa perder, infelizmente, todo mundo perde, né? Então, é uma maneira das empresas se capitalizarem e também de gerar oportunidade de ganhos para muita gente. E aí, naturalmente, que você tem uma série de empresas disponíveis, né, para poder fazer os seus investimentos. Porém, o fundamental o que é? É saber aonde investir. E para saber onde investir, nós temos que procurar empresas que sejam rentáveis, que sejam lucrativas, empresas que não ofereçam riscos em termos de endividamento muito elevado, situação financeira extremamente delicada. Enfim, nós podemos observar se a empresa apresenta algum risco ou não e também quais as potencialidades de retorno que essa empresa pode dar. E tudo isso você aprende numa ferramenta chamada análise de balanços, né? Inclusive para quem quiser aprender como que nós analisamos todas as informações, como que nós interpretamos para poder escolher com mais segurança essas empresas,
nós temos o curso lá de análise de balanço na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, eu deixo ali o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço como também o curso de valuation. E você pode aprender um pouquinho a respeito dessa ferramenta de uma forma muito rápida, simples, didática e dentro do seu tempo. E com custo muito baixinho, com material de apoio e naturalmente que a gente vai estar aqui também à disposição para esclarecer dúvidas caso você venha a ter, né? Mas enfim, toda a parte de investimentos não é uma aposta. Investimentos é algo que se faz com segurança, com consciência, e só assim é que a gente vai poder construir o nosso patrimônio para, num determinado momento da nossa vida, termos uma vida mais digna e uma vida cada vez mais justa, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.